Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o deputado Gilvan da Federal lamentou a prisão do deputado estadual Capitão Assunção, a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Gilvan da Federal apontou que a Procuradora-Geral do Estado do Espírito Santo pediu a prisão diretamente ao ministro do Supremo, apontando: tudo iniciou por um crime que não existe, que é o crime de opinião, por a gente criticar o sistema que existe hoje no Brasil. O deputado disse: a gente não vive em uma democracia, a gente não vive em um Estado democrático de direito. E isso tudo está acontecendo porque nós temos um presidente do Senado covarde, omisso. Gilvan da Federal lamentou que a maioria dos senadores seja conivente com os ataques à democracia. Ele disse: poucos são os senadores que têm coragem de enfrentar esse sistema. Infelizmente, nosso Senado é muito fraco. O Senado, sim, poderia colocar ordem no nosso país e fazer esses abusos terem fim. O deputado manifestou solidariedade ao capitão Assunção, lembrando que ele não é criminoso, enquanto verdadeiros criminosos estão soltos. Gilvan da Federal disse: é uma perseguição a quem é conservador, a quem é de direita. Todos nós estamos sendo perseguidos, mas podem nos perseguir, podem nos processar, podem até nos prender, mas essa chama, essa voz por liberdade, jamais nos calarão. E o povo brasileiro, o povo capixaba, o cidadão de bem capixaba, com certeza é contrário a essa prisão arbitrária e estará junto com o deputado Capitão Assunção. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de Fishing Expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e no mais recente Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Haroldo de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada.
Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo, Amando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de conduta, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há quase 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 32 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Fala pessoal, deputado federal Gilvanda Federal. Infelizmente, como todos sabem, o deputado Capitão Assunção foi preso ontem. E eu pergunto, ele foi preso porque acharam dinheiro na cueca? Não. Ele foi preso porque estava envolvido em esquemas bilionários com a Odebrecht, Petrobras e etc. Não. Foi preso, segundo as redes sociais, inclusive a Folha Vitória, a pedido da Procuradora-Geral do Estado, Luciana Andrade,
ao ministro Alexandre de Moraes. O descumprimento de medidas cautelares, e tudo iniciou por um crime que não existe, que é o crime de opinião, por a gente criticar o sistema que acontece hoje aqui no Brasil. A gente não vive numa democracia, a gente não vive num Estado democrático de direito, que eles tanto vomitam, essa esquerda. E isso tudo está acontecendo porque nós temos um presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, do PSD, do Kassab, covarde, omisso. Temos a maioria dos senadores telhado de vidro lá em cima. Então, poucos são os senadores que têm coragem de enfrentar esse sistema, como o senador Magno Malta, Josi Seif, Cleitinho, enfim, tantos outros, Marcos Rogério. Mas somos minoria. Infelizmente, nosso Senado é muito fraco, porque o Senado sim poderia colocar ordem no nosso país e colocar esses abusos terem fim. Então, toda a minha solidariedade aqui ao deputado Capitão Assunção, não é criminoso, que Deus abençoe, que ele possa sair o quanto antes, porque na verdade muitos criminosos do nosso país estão soltos. Sérgio Cabral, muitos aí que roubaram, desviaram dinheiro, foram condenados em 3 instâncias por corrupção, está na presidência da República. Mas é isso, é uma perseguição a quem é conservador, a quem é de direito. Então, se todos nós estamos sendo perseguidos, eu mesmo, toda hora aparece aí um processo contra mim, mas, como eu digo, podem nos perseguir, podem nos processar, podem até nos prender, mas essa chama, essa voz por liberdade, jamais, jamais nos calarão. E o povo brasileiro, o povo capixaba, o cidadão de bem capixaba, tenho certeza que é contrário a essa prisão arbitrária e estará junto aí com o deputado Capitão Assunção. Força, Deus, pátria, família e liberdade. Alô, Espírito Santo, deputado federal Gilvan Federal, estou aqui com o deputado Evaí de Mello, deputado Messias Donato, nós 3 oposição ao governo Lula, e gostaríamos aqui de prestar solidariedade ao deputado Capitão Assunção, que no nosso entendimento foi preso injustamente, não existe crime de opinião, então nós queríamos deixar aqui solidariedade ao Capitão Assunção e à sua família. Não é isso, Evaí? Capitão Assunção, a nossa solidariedade à sua família, tenho certeza que nós 3 temos nosso mandato à sua disposição para juntos em Brasília fazermos a defesa do Estado Democrático de Direito, a sua prerrogativa e também da prerrogativa parlamentar. Conte sempre com a gente. É isso, Capitão Assunção, a nossa solidariedade a você, à sua família que nesse momento sofre, aos seus amigos, aos quase 100 mil votos que você teve na última eleição. Receba o nosso carinho e conte com a nossa voz lá no Congresso Nacional. Não iremos desistir do país e não irão nos calar. Como eu sempre digo, vai vendo, Espírito Santo. Tamo junto. Senhor presidente, nessa oportunidade quero registrar minha indignação por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o nosso deputado estadual, Capitão Assunção, capixaba, que teve mais de 98 mil votos na última eleição para deputado estadual, ex-deputado federal, colega da nossa casa, candidato à prefeitura de Vitória, foi preso por determinação do Alexandre de Moraes, que ele está inclusive cesseado de ter redes sociais, está usando tornozeleira e, segundo o registro, muito de forma, não tem muito esclarecimento, o Alexandre de Moraes determinou a prisão do Capitão Assunção, uma injustiça com o capixaba trabalhador, honrado, que defende Deus, pátria, família e liberdade, se posiciona, já teve a condenação da rede social e da tornozeleira de uma forma injusta, completamente desproporcional à sua postura. Ele tem o nosso respeito e vai ter nossa mobilização para que ele possa ser reintegrado de forma livre e liberado com as redes sociais, livre da tornozeleira, para que possa seguir o seu mandato e a sua caminhada política. Muito obrigado.